Mais um problema de limite algébrico. Agora eu tenho uma expressão que envolve um radical. Observe que vai ser diferente o processo dos anteriores. Então eu tenho que calcular o limite de 2 raiz de x menos 2 sobre x² menos 1 quando x tende a 1. Como sempre faço quando resolvemos limites, entro com o valor de tendência, ou seja, substituo o x pelo valor de tendência, no caso 1, e isto gerou uma indeterminação. Para levantar esta indeterminação e não ficar escrevendo limite, 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 como eu fiz nos exemplos anteriores, eu vou fazer um processo um tanto quanto diferente. Eu vou pegar simplesmente a função, pô-la aqui embaixo, trabalhar, obter a nova e depois voltar para o limite. Não tem prejuízo nenhum, né? Fica mais simples a escrita e descarrega a escrita e o trabalho. Então vamos lá, pegando somente a função, 2 raiz de x menos 2 sobre x² menos 1 será igual. Então, escrevo-a novamente e agora vou fazer o quê? Vou entrar com o seu conjugado. Vou multiplicá-la pelo conjugado. Lembrando que se eu tenho algo do tipo a mais b, o conjugado será a menos b. E por que vou multiplicá-la pelo conjugado? Por conta deste radical que ela apresenta. Multiplicando-a pelo conjugado, eu obterei aqui o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Isto fará com que o radical elevado ao quadrado desapareça e eu consiga a simplificação que eu desejo. Então, não esqueça, toda vez que eu tiver um radical de índice 2, eu devo multiplicar pelo conjugado. E quem é o conjugado? Se eu tenho algo do tipo a mais b, eu multiplico por algo do tipo a menos b. Por quê? Porque este produto gera quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E, havendo raiz quadrada, desaparece o radical. Então, é isto que eu fiz. Outra coisa que eu chamo a atenção é coloque parênteses. Por quê? Porque são dois termos que multiplicam outros dois. Então, eu tenho que colocar parênteses em todo mundo. E aqui eu aproveitei e já fatorei o denominador, que é uma diferença de 2 quadrados, né? Então, observe que tudo isso já foi feito para eu poder ter facilidade na resolução. Feito isto, entro com a distributiva, né? Então, fico com 2, raiz quadrada do primeiro é x, raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, 2 que multiplica x menos 1. Fatorando aqui embaixo, multiplicando aqui embaixo, não tenho o que fazer, deixo o produto indicado. E agora observe que eu obtive um elemento que multiplica em cima e o mesmo que está dividindo embaixo. Portanto, eu posso cancelá-lo, né? Cancelando, eu fico com esta expressão. O que é que significa isto? Que esta expressão será posta no lugar desta para o cálculo do limite. E eu espero que ela não seja indeterminada no ponto em questão. Então, vamos lá. Substituindo, portanto, o limite de 2 raiz de x menos 2 sobre x² menos 1, quando x tende a 1, será a mesma coisa que limite de x tendendo a 1 de 2 sobre x mais 1, raiz de x mais 1. Entrando com o valor de tendência e substituindo no lugar de x, eu chego fazendo as continhas em meio. Conclusão, levantei a indeterminação e calculei o limite. Portanto, o limite da função dada, 2 raiz de x menos 2 sobre x² menos 1, quando x tende a 1, tenderá a meio ou se aproximará de meio. Duas coisas que eu peço a você. Primeiro, estude os casos de fatoração e produtos notáveis. Sem ele, você não fará grande coisa, né? Segundo, atenção na memória de cálculo. Veja, é igual, né? Igual. Quando eu paro de botar o igual, portanto. Então, faça esta observação e siga. Não use indiscriminadamente flecha. Tem gente que usa flecha no sinal de igual. Você não é índio, né? Quem usa flecha é índio. Então, e sem contar que isso aqui nem flecha é. Isso aqui significa o sinal de implica. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse finalizando o problema. Esse sinal tem o mesmo significado que esse sinal. Eu posso interpretá-lo como, portanto, tem como consequência, qualquer coisa do tipo. Então, muita atenção na memória de cálculo para que você faça corretamente o desenvolvimento do problema. E
estude os casos de fatoração em produtos notáveis, senão não dá.